Sou Dimas Tafelli, advogado aqui em Bauru, e nós temos uma importante decisão judicial que vai afetar imóveis localizados aqui na cidade de Bauru, naquelas áreas urbanas com fragmento de vegetação do Cerrado. Essa decisão judicial foi proferida pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agora no dia 27 de outubro de 2022. Veja, a tese que foi fixada ali é que no bairro específico da Vila Aviação, aqui em Bauru, deverá ser aplicado o que está disciplinado lá no artigo 40, parágrafo único da Lei Estadual 15684 de 2015, considerando ali as peculiaridades da Vila Aviação, com aprovação e regularização desde o ano de 1947. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui para discussão com vocês é que a decisão ela é benéfica num primeiro momento porque ela foi proferida em um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, o reflexo dessa decisão não é apenas para o proprietário autor daquela ação, daquele imóvel em discussão, daquela situação específica que foi avaliada pelo tribunal. E esse artigo 40, parágrafo único dessa lei 15684, que também é uma lei estadual, o que ele assegura? Ele assegura a possibilidade do proprietário efetivar a construção em lotes oriundos de parcelamento do solo urbano, desde que esses lotes já sejam registrados no registro de imóveis e também sejam respeitadas as áreas de preservação permanente, famosa APP, desde que existam. Tudo isso considerando que o próprio processo urbanístico do imóvel, que passou do perímetro rural para o perímetro urbano, ele tenha respeitado toda a legislação aplicável na época da implementação do licenciamento ambiental e do registro de parcelamento do solo para fins urbanos. Exatamente o caso ali da Vila Aviação, esse bairro aqui em Bauru. E ainda que essa questão venha em legislação superveniente, ou seja, essa restrição vinha em legislação superveniente, não há autorização para a imposição de novas regras aos adquirentes desses lotes, violando o que a gente chama de direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado. Essa é a tese que foi construída. E esse é o ponto positivo desta decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A tese criada é sim específica, ela menciona especificamente a Vila Aviação. Então, os proprietários dos imóveis situados na Vila Aviação, eles devem então instruir os seus pedidos administrativos ou seus pedidos judiciais, utilizando desta nova tese que foi divulgada recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porém, e esse é o motivo também aqui desse vídeo, o que pode causar certa dúvida é o impacto dessa decisão judicial para as outras áreas em Bauru, ou seja, para aquelas áreas que não estão, aqueles imóveis, aqueles lotes que não estão ali na Vila Aviação. Nós sabemos que existem tantas outras áreas aqui em Bauru que também estão inseridas em perímetro urbano há mais de 20, 30, 50 anos e sendo assim, na mesma linha dessa tese fixada, haveria então a incidência da edição de leis ambientais mais restritivas, não autorizando a revisão de todo o processo urbanístico com a imposição de novas regras ali aos adquirentes dessas outras áreas. Então, num primeiro momento, essa tese será aplicável a todas as ações que versarem sobre a mesma matéria de direito. O que significa isso traduzindo do juridiquês? A discussão entre a aplicabilidade dessa lei do Cerrado e o direito adquirido dos proprietários que querem utilizar o seu imóvel da forma que melhor lhe convém, mas especificamente ali na Vila Aviação. Mas como eu mencionei, nós temos aqui tantas outras possibilidades e tantos outros bairros que possivelmente estão nessa mesma situação, valendo, nesses outros casos, uma avaliação criteriosa do processo urbanístico para se verificar se a tese também poderá ser construída na realidade destes outros imóveis, desses outros bairros ou loteamentos. Como, por exemplo, a gente sabe que aqui em Bauru nós temos outros bairros com fragmentos de vegetação, como Otávio Razi, Parque Paulista, o Tangarás, Parque Manchester, Jardim Nicéia, Jardim Mary e tantos outros casos. Tá? Então veja, essa lei do Cerrado
13.550 de 2009, uma lei antiga, ela é de fato um importante, ela foi, né, representa um importante marco normativo. Porém, ela de certo modo não contemplou de forma específica essas regiões dentro de cidades que têm loteamentos já implementados, possuem um fragmento isolado de vegetação, mas esse fragmento não guarda uma relevância alguma para o meio ambiente. Então, por isso que foi criada essa problemática. Então, surgiram várias ações judiciais que pretendiam, então, discutir essa questão. Praticamente essa discussão veio lá desde a edição da lei, desde 2009, onde nós atuamos em casos desta natureza, desde aquela época, já questionando a aplicabilidade dessa lei do Cerrado para esses loteamentos anteriores. Então, o que era feito? Uma ação judicial que visava declarar a possibilidade de utilização integral do meu imóvel. Olha, eu pago IPTU, eu estou cuidando do imóvel, eu quero utilizar ele integralmente. E o ponto importante é que estas ações, elas sempre são instruídas com laudo pericial ambiental, onde é verificada a situação, primeiro, urbanística do loteamento e principalmente quais são as características existentes ali no local e os seus impactos, né, com esse pedido de supressão de vegetação. Nesses laudos, o primeiro ponto, se verifica que o local, a área, o imóvel não está inserido em APP, Área de Preservação Permanente, e nem tampouco na APA, Área de Proteção Ambiental. Então essa é a primeira caracterização que se faz para falar, olha, não estou falando de áreas protegidas aqui. Em um segundo momento, invariavelmente existe também a constatação segura de que, uma vez que o imóvel está localizado dentro de uma área urbana consolidada, existe uma grande pressão antrópica atuante ali no entorno do imóvel, o que ocasiona aquele chamado efeito borda, diminuindo a sustentabilidade daquela vegetação que existe no imóvel, o que afasta qualquer benefício com a preservação daquele pequeno fragmento ali naquele imóvel. Então, além disso, também por meio dessa constatação pericial, se verifica o entorno do lote, como é que está a estrutura urbana consolidada, como é que é o fornecimento de água, a rede coletora de esgoto, energia elétrica, ruas, avenidas, diversos tipos de imóveis industriais, residenciais, comerciais que estão ali em volta desse imóvel que se pretende avaliar. Então, diante dessa realidade toda, o tribunal, enfim, reconheceu a possibilidade dos proprietários suprimirem esses pequenos fragmentos de cerrado que existem ali naqueles imóveis urbanos, o que sempre foi um obstáculo para o crescimento, para a urbanização completa da Vila Aviação aqui em Bauru, em São Paulo. Em relação às outras áreas que também possuem fragmento de cerrado, para realmente uma tentativa completa aí de destravar a cidade, um aperfeiçoamento, né, da extensão dessa tese vai ter que ser avaliado, é necessário, na verdade. Para quê? Para que os proprietários dos outros bairros também possam se beneficiar desse entendimento que foi especificamente para o caso da Vila Aviação. Então, na minha visão, é necessário que todo o processo de aprovação, instituição, registro e implementação do loteamento ele seja, se for o caso, analisado judicialmente com a sustentação da inaplicabilidade da lei do Cerrado e demais restrições impostas pelas resoluções da Secretaria do Meio Ambiente. De fato, é uma decisão muito positiva, é uma decisão que abre e reconhece o direito dos proprietários a utilizarem os imóveis da Vila Aviação, mas nós temos outros casos aqui em Bauru também que precisamos que esse mesmo entendimento seja estendido, porque a realidade é a mesma, se não 100% coincidente, praticamente a mesma. Tá certo? Eu sou o Dimas Tafelli, como eu mencionei, advogado aqui em Bauru, os meus contatos estão aqui nesse vídeo, nesse material, fico à disposição. Um abraço.